Shalom, queridos. Pastor Marcelo Borges, aqui de Curitiba, Emuná, Ministério Apostólico. Quero agradecer a oportunidade franqueada pelo nosso querido apóstolo Éder, apóstolo Luciana, que nós estamos compartilhando com vocês nesse tempo, nesse período, durante a contagem do homem e, logicamente, estudando em cada semana um espírito ou uma das emanações dos sete Espíritos de Deus. É muito importante, é muito salutar, é muito profundo quando a gente vai falar dos sete Espíritos de Deus, muito especialmente do Espírito de Yahweh. Mas eu quero começar naturalmente orando a Deus e agradecendo também naturalmente em tempo a profeta também André, que está nos ajudando, nos auxiliando aqui nesse dia. Muito obrigado, profeta, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós viemos diante do Senhor pedir para que o Senhor venha, Senhor Deus, agora falar conosco, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor Deus, que nós desçamos, que nós possamos ser diminuídos para que o Senhor cresça, para que o Senhor apareça, para que o Senhor seja, Senhor Deus, engrandecido através das nossas vidas, mas que a glória, a honra, o poder, a majestade seja elevada ao teu poderoso nome, não a nós, mas a ti, Deus eterno. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha abrir nossa mente, nosso coração, nosso espírito, nossa alma, o nosso entendimento, para que possamos ouvir a tua voz nessa manhã, para que possamos ouvir o que o Senhor tem de palavra rema para liberar sobre o nosso coração, para que possamos se conectar com a eternidade, Pai. No nome de Jesus, Pai. Nós pedimos isso e repreendemos agora. Eu peço que seja repreendido todo espírito maligno, tudo que se move nas trevas do mundo espiritual, toda a sentença do inferno, todo, todos os comandos de Urano, Senhor Deus, de Jezabel, Mamon, Leviatã, Apolo, Senhor Deus, Lilith, todos os sistemas, os tronos da iniquidade. Eu peço que sejam cortados, que o Senhor corte essas frequências agora com espada de fogo, Pai. E pedimos, Senhor Deus, para que teus filhos possam, sim, deleitar-se na tua palavra, porque a tua palavra é luz para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus, Pai. Ilumina o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. O que acontece? Shalom, que bom ver você também, pastora Rose Tominato. Uma honra estar com você, pastora. Queridos, vamos lá. Nós, nessa manhã, eu quero compartilhar, então, né, aqui que está sendo compartilhado nessa semana, que é sobre o Espírito de Yahweh, o Espírito de Deus, o primeiro Espírito, a primeira chama da menorá. E, ah, deixa eu ver se eu consigo aqui. O Espírito de Yahweh, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. A palavra diz isso em Isaías, no capítulo 11, versículo 1 e também versículo 2. Aliás, todos os sete Espíritos de Deus estão dentro do profeta Isaías. O Espírito de Yahweh, o Espírito do Senhor, o Senhor repousará sobre ele o Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor, conforme Isaías, capítulo 11, versículo 1, versículo 2. Então, o apóstolo João, às sete igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do sétuplo Espírito que assiste diante do seu trono, conforme Apocalipse capítulo 1, versículo 14. Vários aspectos, então, do tetagrama sagrado podem ser analisados e hoje vamos falar naturalmente da letra rei. Ah, Se você verificar numa Bíblia interlinear, uma das Bíblias mais ricas que nós temos hoje, essa Bíblia interlinear, ela tem naturalmente o hebraico, como nós estamos vendo aqui, e tem a transliteração. Bom, aqui nessa Bíblia interlinear, ela possui, circulado aqui, as letras do Aleph e Tav. O entendimento rabínico disso é que Deus criou o Aleph Tav, ou seja, todo o alfabeto hebraico, e com ele as letras e as palavras, e com o alfabeto, Deus começou a criar todas as coisas.
Inclusive, logicamente, vocês já ouviram sobre o Dabar, que é o poder criativo de Deus. Através da palavra, através do Espírito Santo, debaixo da vontade soberana do Deus Todo-Poderoso, nós conseguimos criar, gerar ou manifestar o reino de Deus aqui na Terra. De novo, debaixo de Jesus Cristo, debaixo da vontade dele. Porque todas as coisas que nós pedimos têm que estar debaixo da plena, da perfeita, da agradável vontade de Deus. Então, nós trazemos a vontade de Deus para a Terra, obviamente. O token, o que é token, pastor Marcelo? O token é a chave dentro de uma chave, a insígnia, a bandeira, a forma. O token dessa letra rei, a palavra diz em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era a palavra. A palavra, ela estava com Deus, a palavra era Deus. Ele, a palavra, ou seja, fazendo um direcionamento direto para Jesus Cristo, para Yeshua, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem Jesus, nada do que no que existe teria sido feito. Eu quero voltar aqui para mostrar uma coisa também que é muito interessante, que é muito importante, que na verdade Jesus Cristo são todas as palavras, são o alfabeto do Aleph Tav. Aliás, o alfabeto ele aponta para Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Reitero, é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é o verbo. Por isso que a Bíblia diz o verbo. Por isso que Jesus, ele é o Aleph Tav. Então, ele é a palavra, fazendo um direcionamento direto para a pessoa de Cristo. Aliás, sem Cristo não faz sentido, naturalmente. Tudo que nós pregamos tem que ter como sempre Jesus Cristo. Jesus é o Aleph Tav, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, cada da letra do alfabeto hebraico. Ele possui uma essência, uma natureza e várias dimensões provenientes dessa natureza. Cada uma delas conduz a uma manifestação de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o Aleph Tav, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. No hebraico, eu sei que muitos de vocês estudaram e se lembram disso quando nós estudávamos o alfabeto romano, ou seja, nós estudávamos os números romanos, eles eram letras, e são até hoje letras que também têm um valor numérico. Por exemplo, o 1 é igual ao número 1, a palavra I, assim como a letra V, ele simboliza 5, assim como a letra X, ele simboliza 10. Então, XX é 20. Assim também, no alfabeto hebraico, as letras, elas têm uma configuração, elas têm um valor numérico. Cada letra tem um valor numérico. E a gematria é um sistema de interpretação de palavras que consiste, então, na atribuição de valores numéricos às letras. A gente vê muito também nosso querido, o vozão, né, o apóstolo José Garrido, utilizando também muita gematria. É muito interessante você estudar é, essa forma de entendimento. Logicamente, sempre, sempre, sempre voltado para Cristo, sempre voltado para a pessoa de Jesus e fazendo um fio tremendo, porque tem muita coisa ruim na internet, mas muita coisa cabalística na internet. Mas o que acontece? Então, nós estamos, queridos, no ano 5785. nós estamos, então, na década de Pei, na década da boca, na década do falar, da proclamação, do som, da palavra, do discurso, da linguagem, da vocalização, da expressão. Por isso que o apóstolo Chuck Pierce fala uma coisa muito interessante, que como nós estamos no primeiro mês do ano, que é o mês da tribo de Judá, o mês de Aviv, o mês de Nissan, o mês do rebento do milho. É muito interessante que você cuide com as suas palavras nesse início do ano, porque isso vai reverberar, refletir durante todo o restante do ano. Então, nós estamos voltando aqui para a década de Pei, para a década de 80. É muito interessante a gente pensar também que é a década do evangelismo, da proclamação do evangelho, do discurso, da linguagem.
Por isso que não. Ou da palavra profética, de liberar a palavra profética, por isso que o apóstolo Éder veio antes, inclusive, da peça, falando várias vezes que era o tempo de profetizar. Vamos lá, também, logicamente, termina com 5, e número 5 significa na Bíblia Sagrada, nós entramos agora no Ano Novo Bíblico, né? É interessante que o Ano Novo Espiritual começou agora no dia 8 de abril, ele reflete, ele vem anterior ao ano da criação, que vai entrar no mês de Cisrei, no mês de, no mês de aproximadamente de setembro, nesse ano, setembro, outubro, salvo engano, esse ano é outubro, que é um ano diferenciado. Mas rei significa janela, o sopro, o espírito, a revelação. Nós estamos, então, no ano da janela. A letra rei também ela faz parte do tetragrama de Yahvé, ou Yahweh. É, a janela significa o sopro, ou seja, uma janela aberta com um vento soprando, com um vento passando. Ou seja, também significa o espírito. E também significa revelação ou entendimento. Então, é um ano que para nós temos entendimento, para nós temos a revelação de Deus. É um ano também para nós pegarmos fôlego em Deus. A letra R, ela faz parte, como falei agora há pouco, do tetragrama Yahvé. O Espírito do Senhor é o Espírito de Yahweh. Então, por isso que nós estamos falando da letra R nesse dia. Ela é formada por duas letras, que é Dalet, que significa a porta, o quebrantamento. É muito importante que nós, quando vamos se aproximar de Deus, e a Bíblia Sagrada faz muita referência a isso, que nós devemos ter o nosso coração quebrantado. Para Deus falar conosco, nós temos que ter o nosso coração humilde. Nós temos que ter sensibilidade ao Espírito Santo. Tem muitas vezes que Deus tem falado comigo, eu penso, meu Deus, mas se eu tivesse sensibilidade para ouvir a Deus antes, se eu tivesse o coração quebrantado, se eu tivesse me humilhado, se eu tivesse colocado a boca no pó antes, eu teria ouvido antes. Eu teria, talvez, evitado muitos problemas. Mas o fato é que o quebrantamento é o essencial, queridos. A humildade diante de Deus, que é o contrário do orgulho, do trono da iniquidade de Leviatã, que é o contrário da prepotência, da arrogância, que são as roupas de Satanás. É, a humildade é, de fato, uma chave espiritual poderosíssima para nós acessarmos os segredos do reino. Então, e hoje ele também é a outra letrinha que forma a palavra rei. Ela é a porta, a mão direita do Eterno, conforme está escrito em Provérbios capítulo 3 versículo 16. Sabedoria, a força, o alongar do tempo e da vida. O alongar aqui, queridos, é uma coisa que nós trabalhamos muito, vocês podem perceber que ao longo dos nossos ministérios, do apóstolo Éder, dos pastores que estão debaixo ou dentro da rede Shemá, que nós batemos muito em prontos. Nós realmente, nós procuramos, através dos tempos e estações, sincronizarmos a nossa vida com o calendário de Deus e fazemos as coisas no tempo certo, na hora certa, para não perdermos também a oportunidade, para não perdermos o tempo, para não perdermos o momento específico do que Deus fez. É interessante e também para resgatarmos ou restituirmos o tempo perdido, restituirmos as oportunidades que nós perdemos ao longo da nossa vida. É como se você estivesse num ponto de ônibus, empreste um pouquinho a sua imaginação, é como se você estivesse num ponto de ônibus. E de repente vai vir um ônibus. Se você não estiver no ponto, você perde. Passou a oportunidade de você perder. Isso é o tempo perfeito de Deus. Aqui, queridos, tem, então, o que eu estava falando agora, que significa a palavra rei, quer dizer, é uma janela com um vento passando, com um vento soprando, simbolizando o sopro do Espírito Santo é, na sua vida. Ah, ela é o espírito da revelação, o entendimento. Tá. Me diz uma coisa, queridos, tá? Vocês estão conseguindo ouvir bem aí? Só me sinaliza, por favor. Se o som tá bom, vocês estão conseguindo ouvir bem, por gentileza. Tá bom? Tá bom? Tá bom, Jaqueline? Maravilha, maravilha. Maravilha, tá ótimo. Maravilha. Obrigado, obrigado, amados.
Obrigado, obrigado. Vamos lá, então. É, Então, o Provérbios 3,16, ele mostra a mão direita do Eterno, quer dizer, sabedoria, força, o alongar do tempo e o alongar da vida, a remissão do tempo, a remissão da nossa vida. Então, queridos, é muito importante que nós sabemos que através da sabedoria, através do Espírito de Yahweh, sendo ativado no nosso coração, o nosso ser, o nosso espírito, nós conseguimos, com a graça de Deus e com quebrantamento diante de Deus Todo-Poderoso, acessarmos não só os códigos da eternidade, mas acessarmos também a sabedoria de Deus para remirmos o nosso tempo, para remirmos o nosso tempo. E também acessarmos naturalmente revelação. Nós precisamos de revelação nesse ano, e esse é um ano que está ligado diretamente com a revelação. É o ano da graça de Deus, ou seja, é o ano do favor de Deus. Se a gente for verificar no contexto teológico, uma das mais formas, ou uma das formas que é utilizada essa a revelação ou a tradução bíblica para você verificar a essência de uma palavra é a lei da primeira menção. A primeira vez que uma palavra, um texto, ele aparece na palavra de Deus, ele vai espargir sobre a Bíblia Sagrada, sobre as outras vezes que aparecer o mesmo texto ou a mesma palavra, vai dar a essência daquele significado, vai dar o norte, vai dar o sentido, vai dar a direção daquela palavra. Bom, então a primeira vez que a palavra rei aparece na Bíblia é em Gênesis capítulo 1, versículo 1, com a palavra Elohim, ou seja, Deus. Essa palavra, ela possui 5 letras e a palavra rei está no centro, no meio da palavra, sinalizando que Deus deve ser o centro de tudo. Ou seja, essa letra rei, ela está aparecendo exatamente no centro, no meio da palavra Elohim. Então, Deus precisa ser o centro, por isso que a gente tem que buscar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E sincronizar os nossos pedidos com o que Deus quer para a nossa vida, para trazer o desenho original ou acessar o rolo. É interessante que esses dias eu estava ouvindo o profeta Kevin Liu, e o profeta Kevin Liu, ele falou que, na verdade, que nós temos que pedir para acessarmos os rolos, para acessarmos o nosso livro que Deus escreveu sobre a nossa vida, para podermos cumprir aquilo que Deus determinou na eternidade sobre cada um de nós, conforme está escrito em Salmos, no capítulo 139, que ainda quando a nossa vida estava informe, ainda quando nós estávamos sendo formados, o Senhor escrevia a nossa vida, o Senhor escrevia o nosso rolo. Então, fica uma sugestão para você pedir para Deus para acessar o livro, para Deus permitir que você veja o que Deus tem como agradável, perfeita e diretiva a vontade dele para a sua vida, para você não perder tempo e para você começar a remir também o seu tempo. Vamos lá, continuando, queridos, nós estamos no primeiro mês, mês de Judá. O mês de Judá, como falei agora há pouco, são portas abertas com revelação. O apóstolo José Garrido, ele pregou esse ano sobre 3 portas que estão abertas e que nós vamos acessar, ou nós conseguimos acessar essas 3 portas através da humildade, ou seja, a porta das finanças, a porta da família e a porta do ministério. Porta das finanças, família e ministério. Judá, ele também tem a letra rei, ou seja, Judá, a insígnia de Judá, como você está vendo aqui no lado direito, a insígnia da tribo de Judá é a letra rei. Ou seja, é a porção, é um ano também da porção dobrada. É, a graça, como eu estava falando agora há pouco, é o número 5, é a aceitação, é uma habilidade, é uma capacidade para vencer. Aceitação por quê? Porque a rainha Esther, quando ele foi se apresentar perante o rei Assuero, ela teve graça, ela foi aceita. Então, a graça, ela te dá o poder para quebrar o espírito da orfandade, para ser aceito diante de Deus como um filho e para receber esse espírito de adoção de filhos de Deus. Isso é muito importante. Que Deus abençoe. Que esse ano
seja quebrado todo espírito de orfandade na sua vida, pelo poder do sangue de Cristo. Esse mês de Judá, ou seja, é um mês da porção dobrada. Queridos, o, a vida também, esse mês também é a vida, o sopro, o poder sobrenatural do Espírito Santo em teu favor. Também a transformação de natureza. Por que que a gente fala transformação de natureza aqui? Porque muitas vezes, outrora, nós pensávamos como ladrão, como feiticeiro, como pessoas desonrosas. O apóstolo aí tem falado muito sobre a desonra, e isso realmente é uma chave violenta no mundo espiritual, porque muitas vezes nós não acessamos todas as bênçãos em Deus. É a única coisa, uma das principais coisas que nos atrapalha de recebermos as bênçãos em Deus é a desonra. A desonra. Então, queridos, nós precisamos realmente de uma transformação da nossa natureza, em se tornarmos pessoas de honra, em se tornarmos pessoas que pensam de uma forma honrosa. A, pedir para Jesus também transformar o nosso coração, a nossa mente. Esse mês é o espírito de força, de poder, de virtude de Deus. Também o número 5 ele simboliza as 5 pedras na bolsa de Davi. Veja que Davi só precisou de uma pedra para destruir o grande gigante Golias. A porção quíntupla também de Benjamim. De que Benjamim não recebeu apenas 5 vezes a porção dos seus irmãos, mas ele recebeu também 5 vezes a túnica, 5 vezes as vestes que ele recebeu. É muito interessante. Isso está descrito em Gênesis capítulo 43, versículo 34, com Gênesis capítulo 45, versículo 22. Também simboliza também o número 5, 5 pães que Jesus multiplicou e aumentou para 5.000 homens. Logicamente, quando Jesus ele alimenta 5.000 homens, não é apenas os homens, mas mulheres, crianças, e a gente pode aumentar tranquilamente esse número aí para 20.000 pessoas, aproximadamente. Também o número 5 simboliza na Bíblia Sagrada os 5 ministérios, conforme Efésios capítulo 4 e versículos 11 a 13. Os 5 talentos daquela pessoa que foi fiel e que recebeu ainda mais um talento por ele ter sido fiel, porque ele multiplicou os 5 talentos que ele recebeu. E conforme Mateus capítulo 25, os 5 ingredientes do óleo sagrado da unção, conforme Êxodo capítulo 30, versículo 23. Também simboliza os 5 animais utilizados no sacrifício de Abraão, conforme Gênesis capítulo 15, versículo 9, onde ele fez também mais um pacto da aliança com Deus. Continuando aqui, falando a respeito do espírito de Yahweh, veja que o nome Abraão, ele recebe a letra rei, a letra de Deus, e se transforma em Abraham. Sarai, ela também recebe a inserção da letra rei no nome dela, e ela começa a chamar Sara. Tem 3 coisas que mudam o destino de uma pessoa. A mudança da cidade é uma delas. Isso muda o destino de uma pessoa, de acordo com a mentalidade hebraica. A segunda coisa que muda o destino é a mudança do nome de uma pessoa. A mudança de um nome de uma pessoa, você está mudando a essência, porque o nome no Antigo Testamento, ele simbolizava a essência da pessoa, o destino da pessoa. Por isso que muitas pessoas que têm o nome fazendo referência a um Deus pagão, precisa, diante de Deus, remir esse nome, pedir, Senhor Jesus, eu quero tirar toda a consagração que foi executada com o meu nome, porque a minha essência não é dedicada a São Francisco, não é dedicada a Francisco de Assis, ou qualquer outro tipo de Deus pagão, né? Como antigamente, muitas vezes, os pais dedicavam a determinadas culturas àquele Deus pagão. Então, precisa remir esse nome, querido. E aqui Deus muda então Abraão para Abraham, mudando, ou seja, simbolizando a mudança da natureza, a mudança da essência, entrando com a genética de Deus, mudando naturalmente a essência de Abraão e mudando a essência de Sara. Então, isso simboliza também a transformação, não apenas da natureza, mas do coração, da genética, da essência do ser humano. É o poder sobrenatural de Deus.
O Espírito do Senhor, Yahweh, ele tem o poder para transformar a nossa natureza caída, escrava e desonrosa, na semelhança com Cristo Jesus, nos tornando príncipes e princesas do Senhor, em santidade, honra e poder. Todo príncipe, ele tem que ter santidade em Deus, né? A chave, uma das coisas ah, que nós, como filhos de Deus, precisamos ter a santidade, porque a Bíblia Sagrada diz que sem santidade ninguém vai ver a Deus, ninguém vai acessar a Deus. Então precisamos da santidade. Precisamos também de honra, porque para sermos príncipes em Deus, todo príncipe precisa ter honra. E precisamos de poder do Espírito Santo. E Deus restaura a nossa identidade e alinha o nosso propósito em Cristo Jesus. E Yahweh, toda a Bíblia, um dos textos bíblicos que faz referência ao Espírito do Senhor, está em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8. Yahweh ergue do pó o necessitado, e do monte de cinzas ele faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar-se com príncipes e lhes concede um lugar de honra, porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra, e sobre eles estabeleceu o mundo. E Jesus nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus. Seu Pai, a ele, portanto, seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus nos... Isso aqui eu utilizei, então, naturalmente, um texto do Antigo Testamento, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8, e agora o Novo Testamento. E Jesus nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A ele, portanto, seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero orar nessa manhã para ativar na sua vida e nas nossas vidas, nessa primeira semana, assim como os outros pastores também estão dentro desse propósito, o Espírito de Yahvé, o Espírito de Yahweh, para que, através dessa emanação do Espírito Santo, possamos viver com Deus, viver com Cristo, viver a nossa vida diária, desfrutando das belezas, da profundidade, da revelação da palavra de Deus e se deleitando em Cristo Jesus. Quero orar com você agora. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus. Nós, com humildade, Pai, com espírito quebrantado, e nós pedimos para que, se nós não tenhamos, que se alguma pessoa que está aqui dentro, que vai ouvir essa live, está com o coração duro, Pai, que o Senhor possa transformar o coração de pedra em coração de carne, em um coração sensível, em um coração afável, em um coração amável, em um coração que ama, em um coração, Senhor Deus, segundo o coração de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós rogamos, Senhor Deus, com humildade, para que o Senhor ative em cada um que está ouvindo essa palavra, Pai, o Espírito de Yahweh, o Espírito do Senhor, que possamos, Senhor Deus, ser ativados com esse Espírito, Pai, para que possamos, Senhor Deus, viver a tua glória, viver o Evangelho, viver no teu reino, viver a eternidade, e para que possamos, com humildade, Pai, cumprir o livro que o Senhor tem escrito sobre cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, venha ao nosso encontro, venha ao nosso coração. Senhor Deus, eu peço que o Senhor se revele a cada um dos teus filhos, Senhor Deus, e que ao decorrer dessa semana, com as outras ministrações, os teus filhos possam ver as outras faces, as outras dimensões do Espírito de Yahweh. Nos dá, Senhor Deus, revelação. Nos dá, Senhor Deus, capacidade para podermos, Senhor Deus, transmitirmos vida. Vida. E é isso que eu quero declarar nessa manhã. Vida nos teus negócios. Vida na tua saúde. Vida nos teus relacionamentos. Vida na sua mente, vida no seu coração, vida em todas as áreas da tua vida, vida no teu intelecto, vida nos teus estudos. Receba a vida do Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Senhor Jesus, que possamos ter a revelação, mas sempre contigo, Jesus. Nos ajuda a ter humildade de reconhecer que sem ti, Senhor Jesus, nós nada somos. Sem ti, Jesus, nós não conseguimos
possuir nada dos céus, mas que em ti nós somos mais do que vencedores. Senhor Deus, ativa agora, Jesus. Porque o Senhor Jesus é a palavra, o Senhor Jesus é o Verbo vivo, o Senhor Jesus, e por meio do Senhor Jesus Cristo veio a ser criada todas as coisas. Senhor Jesus, ativa, Senhor Deus, o Espírito de Yahweh, a emanação de Cristo dentro da vida de cada uma das pessoas. Senhor Jesus, vem ao encontro de cada pessoa que está nessa live e muda o coração, transforma a genética, transforma, Senhor Deus, o caráter, Pai. Quanta gente que está aqui com caráter distorcido, com a mente distorcida, com a mentalidade ruim, com a mentalidade, Senhor Deus, voltada, inclinada para o mal. Mas eu venho diante do Senhor pedir, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, gerar justiça, gerar, Senhor Deus, um coração, Senhor Deus, de acordo com a tua palavra, Pai. É em nome de Jesus, as pessoas que estão, Senhor Deus, aqui nessa live, que não têm o costume de ler a tua palavra todos os dias, eu peço que o Senhor mude o coração para amar os teus mandamentos, para amar a tua palavra, para ter um tempo contigo, Pai. A tua palavra diz, Senhor Deus, que quando nós colocamos o Senhor como primeiro nas nossas vidas, todas as demais coisas vão ser acrescentadas, porque a primazia, a primícia é o Senhor. O primeiro deve ser o Senhor em nossas vidas. Pai, nos ajuda a entender a tua palavra. Senhor Deus, nos ajuda, Senhor Deus, a compreender a tua palavra. Com humildade, nós pedimos isso e pedimos a ativação do Espírito de Yahweh nesse dia, nessa semana, na nossa vida, no nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu quero agradecer a oportunidade, eu quero agradecer o privilégio, quero agradecer a honra que o apóstolo Éder nos favoreceu, nos deu. Estamos aqui reunidos para podermos aprender nessa semana sobre o Espírito de Yahweh. Eu sei que muita revelação foi derramada ontem com a profeta Andréa e creio que também os outros pastores têm muito para derramar aqui durante essa semana. Eu peço gentileza para você e não somente começar, muitas vezes as pessoas começam, mas a Bíblia Sagrada diz que o término das coisas, o fim das coisas, é melhor do que o início delas. Então, querido, vá até o fim. Tenha resiliência nessa contagem do homem, nesses 50 dias que Jesus está preparando o nosso coração e para podermos receber, então, mais uma medida de poder na festa de Pentecostes. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua quarta-feira, que Deus abençoe a você em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, profeta André, pelo auxílio. Muito obrigado por todos vocês. Deus recompense. Fique com Deus. Shalom, shalom, queridos.